3, 2, 1. Senhoras e senhores, meninos e meninas, recém-nascidos e também recém-nascidas. Mais uma vez agora com um vídeo sobre fatos curiosos e vamos falar agora um dos cenários mais lindos do mundo, certo? As margens do rio Sena, a margem do rio Sena atraindo então olhares curiosos, né, de fotógrafos, turistas, namorados, apaixonados, certo? E se olhar de perto esse cenário, então até os mais céticos vão perder o fôlego, certo? Vão perder o fôlego. E não é de Varde que também esses destinos, certo, seja tão clichê. Estamos falando da Torre Eiffel, Torre Eiffel, beleza? Construída pelo engenheiro Gustav Eiffel, mas antes de tudo, para tudo, o engenheiro Gustav Eiffel foi para celebrar, meu filho, para celebrar o centenário da Revolução Francesa, certo? E entre outros monumentos que teve um concurso lá entre eles de monumentos, entre outros monumentos teve um concurso então e a Torre Eiffel venceu, mas antes de tudo roda a vinheta. Então a Torre Eiffel venceu, meu filho, o concurso. E Torre Eiffel, viu? Mas teve muita coisa, muito pano pra manga nessa construção, beleza? E a regra, então, pessoal, do concurso era para ser 20 anos, então, aquele monumento ficasse ali. E depois era para ser demolido, era para ser derrubado. Mas, rapaz do céu, sabe o que Gustav inventou, então? Inventou, meu filho, que a torre fosse feita, então, como sinal de rádio, né? De sinal de rádio e naquela época. E o que aconteceu? Então a torre não foi destruída e até hoje ela está lá, graças a essa invenção então de Gustav Eiffel. Inventou então de colocar, né, como sinal de rádio, como uma torre de transmissão de rádio lá, e a torre nunca foi destruída. Está então no endereço então Champ de Mars, né, Champ de Mars, Quinta Avenida, Anatole França, meu filho, lá na França. 75007, né? Paris, França, na Paris, França, e nisso então começou a ser construída em 28 de janeiro de 1887, beleza? 1887, e tem um conjunto, meu filho, tem um conjunto de 20 mil lâmpadas, como ela é então um formato quadrado, né? Até em cima, cada lado então cada lado da torre então tem 5 mil lâmpadas e é um espetáculo de luzes, mas tem uma coisa, meu filho, você não pode fotografar, né, não pode fotografar essa torre à noite, porque você vai preso, Por quê? Porque é uma obra de arte. Como é uma obra de arte, tem uma empresa só que fotografa. Se você precisar eu quero que fotografe a Torre Eiffel de noite para mim, então você não pode fotografar, você tem que contratar então a empresa, uma empresa chamada então, né, Société Nouvelle The Exploitation, olha só, CCT, Nouvelle de Exploitation de la Tour Eiffel, certo? SNTI, e tem que pagar lá uma pequena taxa lá para você, então levar para casa então essas imagens maravilhosas, essas belíssimas imagens. Mas já vou deixando, vou falar mais uma vez para você não se enroscar quando você for lá, meu filho. Não fotografa essa torre de noite, beleza? Senão você vai ser preso. Rapaz, teve uma época no tempo do Hitler que os cabos dessa torre foi cortado, os cabos de elevador dessa torre foi cortado só para sacanear o Hitler, meu filho. Porque caso os parisienses lá, eles inventaram que eles fossem atacados, ou se eles inventaram de que eles subir na torre com as suas tropas, eles se inventassem que ele iria subir na torre com as suas tropas, então que ele se virasse de subir a pé pelos degraus. Olha que sacanagem. Então sacanearam o Hitler, meu filho, e cortaram lá os cabos dos elevadores. E caso você queira subir no topo dessa torre, caso você queira subir no topo dessa torre, meu filho, pelas escadas, você vai encarar 1665 degraus.
até o topo da torre. Não é por isso, meu filho, que diariamente, todo o tempo todo, tem um monte de turista lá esperando para que o elevador chegue, porque não tem como você encarar 300 metros de altura subindo escada, 1665 degraus para você chegar até o topo da torre, meu filho. E outro fato curioso é que Gustave Eiffel, no tempo dele, meu filho, ele foi motivo de inveja para os franceses, para, né, os parisienses, era motivo de inveja. Não porque ele foi o idealizador, ou porque ele foi o engenheiro que, né, que construiu, que mandou construir, sei lá, que fez essa torre, que inventou essa torre. Não, rapaz, é porque ele tinha um quarto secreto no topo da torre. Pensa no camarada, meu filho, construiu a torre é minha, e fez um quarto secretíssimo lá no topo da torre. E há relatos, meu filho, de gente que né, para pagar altas quantias para pousar pelo menos uma noite nesse quarto, nesse lugar aí, rapaz. O rapaz nunca deixou. O homem brabo, o homem ruim, né? Mas hoje em dia, né, tem como você chegar, você visitar esse local, mas é com algumas restrições. A base da torre é em 72 nomes, então, inscrito ali em volta de toda a torre. Até 1973 era considerada então a construção, né, o monumento mais alto do mundo, meu filho. Liderou até 1973, então, aonde depois de depois de ser construída então a torre de transmissão chamada Sai-Sak, perdeu então a liderança, mas ela liderou então como os monumentos mais altos até 1973, beleza? Cada 7 anos ela é pintada então a torre, cada 7 anos, e para então que essa obra, né, que seja pintado, seja bonitinho, que fica completa então essa pintura, são necessários 60 toneladas de tinta. 60 toneladas de tinta. E além disso, então, né, não é como uma cor só, a torre inteira. Geralmente eles começam a pintar, né, uma cor assim, um tom mais forte, mais escuro em cima, e cada vez que eles vão descendo, eles vão deixando então mais claro, até chegar no topo, então, até chegar então na base da torre ali, é uma cor mais clara. Então vai degradando, como se fosse um degradê, que a tinta então vai ficando mais clara, e olha que chega na base, então, então fica mais claro. Então, 60 toneladas de tinta, rapaz, é coisa de louco, é coisa de louco, certo? E teve uma época, meu filho, que essa construção foi rejeitada pelos parisienses. Foi rejeitada pelo parisiense e gerou muito ódio entre eles. Brigaram entre eles por causa da torre. A cidade inteira ficou em guerra por causa da torre, né? Atrapalhava a vista, e que era muito feia. A cidade ficou muito feia com aquela torre, assim por diante, atrapalhar. Rapaz, quanta briga por causa dessa torre. E hoje em dia lá, né, é um dos maiores monumentos, é bem visitado até hoje, né? É um dos monumentos mais visitados do mundo. Um dos monumentos, então, mais visitados do mundo. Em torno aí de 7 milhões de visitantes, de turistas, e visita essa torre aí por ano, meu filho. 75% desses visitantes, então, são estrangeiros. Então, é um dos monumentos muito visitados. E para nós terminarmos, então, essa nossa prosa, essa nossa fala sobre a Torre Eiffel, existem muitos relatos, muitos fatos, muito mais fatos curiosos, mas nós encontramos uns melhores para vocês ficarem sabendo, ficarem por dentro ainda. Quando você for para lá, vocês já vão estar sabendo de um monte de coisa, né? Quando você chegar lá pela primeira vez, você já vai saber, vai entender já um monte de coisa sobre a Torre Eiffel, beleza? E para terminar, no segundo andar então dessa torre, tem um jornal chamado Le Figaro. Figaro, desde 1889 esse jornal está lá, meu filho. Imponente, dando muitas notícias para os parisienses. Isso quer dizer que 2 anos depois que a torre foi fundada, foi inaugurada, então esse jornal também já apareceu por lá. 2 anos depois está lá, imponente até o dia de hoje. Le Figaro, o nome do jornal, beleza?
Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, dá like, se inscreva no nosso canal, ajuda nós, né, conseguir crescer e cada dia que passa, né, e para vocês também dar crédito a esse trabalho duro que nós fazemos, beleza, galera? Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o final, até o próximo vídeo, em questão de 3, 2, 1, fui!